Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao canal Aba Finanças. Eu sou Márcio Filho e se você gosta desse tipo de conteúdo, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu comentário e deixar o seu like aqui embaixo, beleza? Hoje eu vou falar sobre Tesouro Direto, tirar algumas dúvidas e tentar aprofundar o máximo aqui sobre o assunto. Primeira coisa que a gente precisa saber, o Tesouro Direto, ele não é um investimento. Aí você pergunta, mas como assim? Eu vejo falar direto de investimento em Tesouro Direto e tal. Calma que eu vou explicar. O Tesouro Direto, ele é uma plataforma onde são negociados títulos públicos federais. Um programa criado pelo governo federal em 2002, onde pessoas físicas compram e vendem títulos públicos federais. Ele é um ambiente onde são negociados esses títulos emitidos pelo governo. E a primeira coisa que a gente precisa saber, quando se fala em renda fixa, é que todo título de renda fixa, ele representa uma dívida para o emissor. Como assim? Uma empresa ou determinada instituição emite um título com vencimento para daqui a 2, 3, 4, 5 anos, ela vai pagar uma taxa, uma rentabilidade de X, e aí o investidor que está com seu dinheiro lá parado, ele, como se fosse ele empresta o dinheiro para essa instituição, ela vai emitir esse título para ele, que vai pagar no vencimento o prazo aí, que vai ser a taxa, a rentabilidade do investidor. Então, a primeira coisa que a gente precisa entender, todo título de renda fixa, ele representa uma dívida para o emissor. E o Tesouro Direto, sendo o título de renda fixa emitido pelo governo federal, ele representa uma dívida para o governo federal. Você nada mais nada menos do que empresta dinheiro para o governo federal. Então o governo ele vai lá e emite esses títulos públicos para captar dinheiro, para serem usados como financiamento, infraestrutura, etc. Nada mais é do que você emprestar dinheiro para financiar as obras do governo federal. E já que o Tesouro Direto, como a gente viu, não é um investimento, é uma plataforma onde são negociados esses títulos públicos, quais são esses títulos que são negociados, que estão disponíveis para o investidor dentro do Tesouro Direto? O primeiro título é o Tesouro Selic. Como que funciona? Quais são as principais características dele? Ele é um título, vai ser um título que vai pagar como retorno, como rendimento, a variação da taxa Selic. Aí você pode me perguntar, Mas o que é Selic? Que taxa é essa? Que Selic é essa que todo mundo fala? Selic tá alta, Selic tá baixa. A Selic, ela é a taxa básica de juros da nossa economia, que nada mais, nada menos do que ela é o custo do dinheiro, Ela vai influenciar todas as taxas de juros no país e ela é usada, como instrumento para poder conter a inflação. Como assim? Vamos supor que a gente tem um cenário de alta de inflação. Para quem não sabe, a inflação é a desvalorização, a perda do poder de compra aí do nosso dinheiro na economia. Se vocês puderem observar, há 10, 20 anos atrás, com R$100, você fazia uma baita compra no mercado e hoje você compra alguns quilos de carne. A taxa Selic, ela é a taxa que vai determinar o custo do dinheiro. Em cenários de alta de inflação, o governo ele tende a aumentar essa taxa Selic, para os empréstimos, o crédito ficar mais caro e ter menos dinheiro circulando na nossa economia, Consequentemente, os investimentos vão ficar mais atrativos, Em caso que o governo quer adotar uma política expansionista, quer expandir o capital, colocar mais dinheiro para girar na nossa economia, ele vai diminuir essa taxa Selic, onde o crédito vai ficar mais barato, as pessoas não vão ficar com muito dinheiro parado na mão e vai aumentar aí a demanda por produtos na nossa economia, beleza? Então a taxa Selic ela vai influenciar todas as taxas de juros do nosso país. E esse título aí dentro da plataforma do Tesouro Direto, ele vai pagar o que a Selic estiver pagando. O rendimento dele vai ser de acordo com a Selic, beleza? E voltando para o Tesouro Selic, ou LFT, como é conhecido aí para os profissionais do mercado financeiro, qual que é o melhor cenário, para a gente se investir, para a gente ter esse título aí na nossa carteira? Ele é recomendado para reserva de emergência. É recomendado que todo investidor ou todo mundo, tenha uma reserva de emergência. Vamos supor que acontece um imprevisto, sei lá, você quer empreender ou fica desempregado, é recomendado que você tenha de 6 meses
a 1 ano de seus gastos mensais. Então você tem um dinheiro reservado, né, para que supra aí 1 mês, 1 ano, né, que você consiga usar aí nos seus gastos diários para eventuais aí imprevistos. Para o dinheiro não ficar parado, como a gente viu que o dinheiro ele desvaloriza na economia, para o dinheiro ele não ficar parado, ele é recomendado que a reserva de emergência você compre em títulos. Assim como muitas empresas, né, muitas empresas e grandes instituições, elas deixam o seu caixa, né, investido, atrelados em títulos públicos principalmente. Então, como reserva de emergência, como opção de reserva de emergência, você pode deixar a sua reserva aí alocado no Tesouro Selic. E aí, quando você precisar, você vende e ainda ganha aí um rendimento, né, que é a variação da taxa Selic. Segundo título, Tesouro Pré-fixado, ou conhecido aí pelos profissionais do mercado financeiro como LTN. Quais são as características desse título? Como o próprio nome já diz, né, ele vai ser um tesouro pré-fixado. Ele vai pagar uma taxa pré, né, por exemplo, de mais ou menos 10% ao ano. Então você compra esse título e daqui a determinado valor você vai receber essa taxa, né, chamada de taxa nominal, que vai dar nome ao título, onde vai receber aí esse rendimento. E ele é recomendado para especulação, para quem quer ganhar dinheiro com especulação. Como assim? Como a gente viu, né, esse título, no final do vencimento, ele tem uma taxa de juros. Vamos supor, ele começa em R$1.000 e no final, por exemplo, 10%, vai passando o tempo, no final do vencimento, ele vai pagar aí uma taxa de 10%. Você vai receber no final 1.100. Beleza? A gente tem uma curva aí linear, perfeitamente crescente. Só que no meio desses intervalos, essa taxa de juros ela sofre oscilação. Se você ficar até o vencimento, você vai receber, mas no meio do processo, aí, no meio do tempo, essa taxa ela sofre oscilações de acordo aí com a variação da nossa taxa Selic, né? Ou seja, se a taxa Selic estiver mais alta, esse rendimento no meio do processo ele vai sofrer uma oscilação de uma queda na taxa de juros. O contrário também acontece, né? Num cenário de diminuição da taxa Selic, esse investimento fica mais atrativo e a taxa de juros ela sobe. Então, como especulação, você pode comprar, né, nesses cenários, né, de alta e baixa de taxa de juros e ganhar aí com esse movimento do mercado. Terceiro título, Tesouro IPCA+. Mais conhecido aí, né, por profissionais do mercado financeiro como NTN-B. Quais são as características dele? Ele vai ser um tesouro, como o próprio nome já diz, IPCA, atrelado, né, indexado ao IPCA. O que é o IPCA? O IPCA ele é o índice que mede a nossa inflação, né? Ele é o índice de preço do consumidor amplo. Ele mede o poder de compra do nosso dinheiro, ele mede a inflação do nosso dinheiro. Então, quanto maior o IPCA, maior a nossa inflação. Como a gente já viu, o dinheiro no tempo ele desvaloriza, né? R$100 antigamente não tem o mesmo poder de compra de que R$100 hoje, né? Então, com o Tesouro IPCA+, você protege o seu dinheiro contra a inflação, contra a desvalorização do dinheiro e ainda ganha uma taxa pré, né? Ele paga o IPCA mais uma taxa pré. Então, você consegue aí proteger o seu dinheiro da inflação e ainda conseguir aí um lucro a mais. O quarto é o Tesouro Pré-fixado com juros semestrais, né? Mais conhecido como, ou tecnicamente conhecido como NTNF. Como objetivo, você pode usar ele como um fluxo de caixa, né? Ou para aumentar a sua renda extra. Por quê? O próprio nome já diz, ele vai pagar os juros em forma de cupom semestrais. Por exemplo, se tem um título com vencimento de 2 anos e ele vai pagar 10% ao ano, a cada semestre você vai receber um cupom, né? Um rendimento, um dinheiro ali na sua conta de 5%. Se é 10% ao ano, dividido por 2 semestres, 5% por semestre. Você pode ter aí, aumentar o seu fluxo de caixa, ter uma renda extra e, consequentemente, você consegue reinvestir esse dinheiro, né? Por exemplo, eu tenho todo mês na minha carteira um valor de cupom semestral que cai, eu posso pegar esse valor e reinvestir em outros investimentos, aumentar aí, né, a diversidade da minha carteira, a diversificação da minha carteira, e com isso aí eu consigo aumentar o meu rendimento, ganhar mais dinheiro. Então, ou seja, além de eu ter uma renda extra, eu posso reinvestir esse dinheiro e aí aumentando a minha carteira e diversificando de acordo com as minhas estratégias. The show goes on! Esses são os 4 tipos de títulos públicos negociados no Tesouro Direto. Kiko! Tesouro! Carinho! Rei! Coração! Loteria! E quais
são as vantagens, né, de investir em títulos públicos? A principal de todas as vantagens é a segurança, né? Ele é o investimento mais seguro que existe, né? Para vocês terem uma ideia, em caso de não pagamento, pode ter um prejuízo inestimável na economia, porque bancos usam os títulos públicos federais para alocar, né, por exemplo, 40% das suas reservas. Então, se o Tesouro Direto, né, se o Tesouro Nacional não cumprir, não honrar com essas dívidas, muitos bancos vão quebrar e, consequentemente, eles não vão conseguir também honrar com as suas dívidas. Então, a gente tem um prejuízo inestimável na nossa economia. Liquidez, né? É muito fácil você vender, ele tem esse título. Facilidade, né? Você pode comprar e vender de forma 100% online. Você pode receber juros semestrais e ter uma renda extra, podendo reinvestir esse dinheiro. E pode começar a investir a partir de R$30 em média, né? Então você pode começar a investir com pouco dinheiro. Agora, uma coisa muito importante, né? Preste atenção. Como eu falei, nos títulos pré-fixados existe uma oscilação na taxa de juros antes do vencimento. Então, muito cuidado se você precisar desse dinheiro e vender esse título antes do vencimento. Você pode ter uma perda do seu dinheiro, né? Porque a taxa de juros ela pode cair e você pode receber até menos do que você investiu. No curto prazo, esses títulos ele pode apresentar volatilidade. Esse foi aí nosso vídeo sobre Tesouro Direto. E fique com a gente se você quiser acompanhar mais dicas sobre investimento e sobre o mercado financeiro. Beleza? Até mais!